irmãos? Tá dando para ouvir bem? Tá? Bom, o tema hoje é uma sequência do que nós já havíamos conversando nas outras vezes, que falamos sobre a ansiedade, o transtorno do pânico, medos, tá? E hoje nós vamos falar sobre a depressão. Primeiro, antes de nós abordarmos a questão espírita, da doutrina, a gente vai conceituar um pouco, de forma simples, o que é a depressão. A depressão, muitos aqui já atravessaram ela, ou atravessam, ou conhecem alguém ao qual esteja atravessando. O chamado estado depressivo é diferente da depressão. O estado depressivo são fases que todo ser humano tem e que ele entra num estado de maior tristeza, maior angústia, mas é como se fosse uma montanha-russa. A gente sobe e depois você mergulha, sobe e depois você consegue sair daquele estado depressivo. Vamos dizer assim, é uma fase que você atravessa, mas não se mantém nela. A depressão é quando você mergulha e fica no fundo dela. Você abraça ela e caminha junto com a depressão. Aí você tem todos aqueles sintomas de quem vive, ou quem está passando por isso, ou quem já passou, sente. E todos conhecem em maior ou menor grau quais são os sintomas. São sempre sintomas, como se fala, depressão para baixo. Tudo que a gente pensa em termos de depressão, a gente vai pensar em alguma coisa que nos coloca sempre com menos, sempre para baixo, sempre com falta, com deficiência. Né? Então, é só a gente raciocinar nesse sentido quando a gente entra num estado de maior tristeza, perda de energia, cansaço excessivo, até uma certa irritabilidade pode acontecer, mudança do estado do sono, perda do interesse nas atividades normais, ou seja, coisas que a gente adora fazer, curte fazer, sente prazer em realizar, de repente você perde o interesse, perde o prazer, perde aquela beleza e o colorido no que você sempre gostou de fazer. De repente, aquilo perde o interesse para você. Mas isso aí não são coisas rápidas, tá? Isso é uma coisa que permanece um período longo. Porque é óbvio, nós somos seres imperfeitos e nós acordamos e não é todo dia que a gente está bem. Tem dias que nós estamos melhores, tem dias que nós estamos piores. E isso não caracteriza de maneira nenhuma uma depressão. Nem por eu acordar cansado ou mais desanimado, eu já estou em depressão, tá? Não é isso. Tem que se manter esse estado durante um longo período. É como a gente fala, o passarinho vem, pousa e faz o ninho. Aí se instala a depressão, porque ficou o ninho. Agora, quando ele vem, pousa e depois ele voa, é o estado. A coisa vem e vai embora e você, opa, deixa eu reagir, vamos para frente, foi só um momento, vamos orar, vamos trabalhar, vamos seguir adiante e pronto. Seguir o meu caminho adiante, aquelas emoções, aquelas sensações, aqueles sentimentos que eu estava tendo, eu consigo deixar todos para trás, tá? Então todos nós, em maior ou menor grau, atravessamos isso daí. Não existe um ser humano que não tenha atravessado em algum momento da sua existência algum estado depressivo. Muitas vezes, principalmente os homens, não conseguem identificá-los. Porque é difícil mais para o homem assumir que está deprimido, porque significa muitas vezes o quê? Uma inferioridade. As mulheres assumem mais o estado depressivo e com isso a gente consegue identificar e até tratar de forma precoce, o que é bem melhor. Já os homens já acham que estão cansados, já estão desanimados e que não estão muito interessados, eles vão tentando fugir do estado e dessa condição de depressão. E isso é ruim,
porque facilita, no caso do homem, o mergulho muitas vezes no álcool, no cigarro, e os mais jovens até no uso de drogas, porque a pessoa não consegue lidar com aquela depressão e acaba buscando outras formas para amenizar e até anestesiar aquelas emoções desagradáveis pelas quais ela está atravessando. Então, a gente vai ver que a depressão ela tem graduações. Tá? A gente tem graus leves, moderados, até graus mais o que? Severos, mais graves da depressão, culminando, infelizmente, no suicídio. Tá? Então existe uma variabilidade muito grande nessa sintomatologia, como também na ansiedade, como também no medo, como também em qualquer emoção, em qualquer sentimento nosso, existe uma graduação dessas emoções dentro da gente, né? A gente pode dramatizar demais uma situação, exagerar demais a situação, ou a gente pode ter algum nível melhor de realidade em relação a elas. Então, isso aí é o ser humano, isso aí somos nós no nosso dia a dia. Bom, aí eu aproveitei o livro O Céu e o Inferno para que a gente faça uma reflexão dentro da depressão, tá? O Céu e o Inferno não tem especificamente capítulo sobre isso, mas é um manancial de conhecimentos do Espírito e, consequentemente, um conhecimento sobre nós. É um dos 5 livros que Allan Kardec escreveu, né? Esse é o 4º, datado de 1865. O primeiro é o Livro dos Espíritos, esse aqui é o 4º livro, tá? E nós vamos hoje conversar especificamente no capítulo chamado capítulo 7º, que é o capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo, tá? E uma coisa importante que a gente vai entrar vai ser no item chamado Código Penal da Vida Futura. Quem ainda não leu O Céu e o Inferno, folheie. Aqui tem muitas informações importantes. Então, quem não sabe que Allan Kardec tinha analisado a questão de um Código Penal da Vida Futura, eu acho interessante ler isso aqui para pensar um pouco sobre isso, porque não é um Código Penal nos nossos moldes, né, da humanidade, da nossa justiça. É a nível espiritual, como é que ela analisa isso com os espíritos. Vamos pensar o seguinte: todos nós, quando encarnamos, atravessamos nesse mundo turbulências, tá? Que são representadas pelos quê? Por todas as nossas provas, por nossas expiações, por tudo aquilo que nós precisamos enfrentar para reparar erros cometidos em vidas anteriores e mesmo para nos tratarmos e avançarmos no nosso processo de evolução. Muitos de nós têm dificuldades relacionadas a ter o pão de cada dia, o alimento. Outros têm dificuldades na esfera física, vieram com doenças no corpo físico, que trazem limitações, que trazem dores, que trazem padecimentos. Outros vieram com problemas na esfera emocional, mental. Muitos outros são ricos a nível material, mas pobres no pão da paz e da tranquilidade. Ou seja, todos nós temos questões a serem trabalhadas e que Deus nos coloca aqui para que a gente possa justamente vivenciar uma nova experiência e dessa forma podermos mudar, podemos transformar. Essa é a intenção com a nossa encarnação. Mas vamos analisar o seguinte: por que nós entramos no estado de depressão? E eu vou dar uma explicação. Podem haver várias. Vamos pensar sobre o aspecto espiritual. Vamos imaginar que eu, antes de encarnar,
eu tenha cometido, como é comum a todos nós, uma série de erros em vidas anteriores. Cometi faltas contra uma determinada pessoa, agi mal, prejudiquei a pessoa, prejudiquei a família dela, e a nível espiritual eu me encontro com ela. Me arrependo, choro, peço perdão, desculpas por tudo aquilo que eu tenha cometido e gostaria de alguma forma reparar aquele meu erro, aquela minha falta. A espiritualidade vai e diz assim, muito bem, vem cá, junta você, vamos juntar esse outro que você agrediu, que é a sua vítima, vamos fazer o seguinte, vou botar você e ele dentro de uma família. Você é o pai e ele é o filho, tá bom? Ah, tá bom. Repara, eu me arrependi. Está resolvido? Não, não está resolvido. Eu dei o primeiro passo. Aí, Kardec vai nos dizer, justamente nesse Código Penal da Vida Futura, o seguinte, no item 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, o que eu estou buscando na hora que eu convidei essa pessoa que eu fiz mal para uma encarnação? Eu estou querendo me regenerar, estou querendo mudar. Apesar de ser o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, repara, para eu regenerar, eu preciso de 3 itens. Então, não adianta só eu, desculpa, tá, eu errei, tá, eu te fiz mal, eu maltratei você, eu prejudiquei você, eu causei um dano enorme a você, tá tudo bem, né? Dá um tapinha nas costas, tá tudo bem entre nós dois, tudo resolvido, né? Não, não. Perante a justiça divina, você deu o primeiro passo, mas ainda existem mais 2 a serem dados e são trabalhosos. Aí começa a questão. E Kardec continua. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação. É lógico, se eu assumo para aquela pessoa que eu cometi o erro, eu assumo perante ela que eu errei, isso é um passo importante que eu estou dando naquele momento. Tá? Eu suavizo, eu alivio, eu acalmo as tensões entre eu e aquela outra pessoa. Contudo, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Aí repara, eu encarno, nessa vida, quando nós encarnamos, nós esquecemos temporariamente, enquanto encarnados, tudo que vivemos em vidas anteriores e até o que combinamos, correto? Eu não lembro. Eu encarno, tenho minha família, estou lá com o filho e não lembro o que eu combinei. Tenho sensações dentro de mim de que existe alguma coisa para ser resolvida com aquela pessoa. E ele, o filho, que foi prejudicado por mim, também tem algumas sensações estranhas em relação ao pai. É uma história que a gente não vê, né, na vida. Todo dia a gente assiste isso. É o pai e a mãe, é o filho, pessoas da mesma família em que existe uma diferença, alguma coisa que eles sentem que não se adaptam bem, não se sentem bem, não estão bem um com o outro, existem diferenças entre si. Aí é que está o ponto a ser o quê? Expiado. Aí é o grande trabalho que se inicia na encarnação. Gente, vai depender da gente o quê? Um trabalho, esforço, tolerância, paciência, dedicação, muito trabalho. E é onde a gente muitas vezes chega uma hora que diz assim, não, está cansativo demais, tá? Não está dando.
Segue a tua vida, eu sigo a minha, você vai para lá, eu vou para cá, segue para lá, eu sigo para cá, e fica muitas vezes um mal-estar. Se a gente naquele momento, a gente abre mão disso, de ter esta vivência, de enfrentar o que a gente precisa enfrentar para caminhar para a reparação, muitas vezes esse movimento de isolamento, de vazio, gera num pai, numa mãe, um estado de depressão. Por quê? Porque a gente se afasta de um objetivo que foi elaborado por nós mesmos. Nós elaboramos antes da encarnação uma proposta de progresso, de reparação para a nossa própria regeneração. Aí, o que acontece? Podemos mergulhar numa tristeza, numa angústia, num isolamento, num sentimento que fica sempre mal resolvido dentro da gente e aonde pode se instalar a nossa depressão. O que é espiritualidade? O que Deus espera da gente? Deus espera da gente que a gente realmente arregace as mangas, a gente coloque a mão na terra no sentido do trabalho, a gente enfrente aquela situação que nos é colocada dentro daquela família, ou dentro do trabalho, ou dentro da onde a gente estiver se relacionando, porque às vezes o problema não está na família, o problema está no trabalho, está com um colega de trabalho, está com o patrão, está com o chefe, está com um amigo, está com uma pessoa, está com um vizinho, ou seja, são as pessoas mais próximas da gente, é que são essas pessoas com quem nós vamos ter que resolver problemas que nós causamos em vidas passadas. Gente, a gente precisa retomar o sentido da vida para dentro de nós. A nossa sociedade busca todo instante a paz, a felicidade, a tranquilidade, a serenidade, o amor do lado de fora do ser humano. A nossa sociedade a todo instante nos estimula a ter mais dinheiro, posses, posição social, tecnologia, avanços da ciência, mas é um movimento para fora, afastando o ser humano da semente que Deus plantou dentro de nós. Deus colocou uma semente dentro de cada um de nós. Essa semente é o amor, o perdão, a fé, a fraternidade. Todas essas virtudes estão dentro de nós, mas elas precisam ser exercitadas. Nilton, a fé se exercita? Sim. A fé é uma coisa exercitada, a gente vai aprendendo, a gente vai tornando essa fé robusta. Nossa fé no início é uma fé frágil, é uma fé que não é consistente, mas à medida que a gente exercita, o que vai acontecendo? Ela vai se tornando mais enraizada, mais firme, robusta, que nos traz confiança. E nós conseguimos dessa forma o quê? Seguir adiante. Imaginemos o seguinte: Deus, quando nos dá a encarnação, é como um cozinheiro. Deus fala assim para a gente: olha, está aí a cozinha, eu te dou o fogão, farinha, ovo, leite, fermento, manteiga, eu não sei cozinhar não, tá, gente? Não. Açúcar, né? Dá todos os ingredientes para a gente fica lá. Aí diz: ó, agora faz o bolo da tua vida, constrói isso aí. Só que ele dá uma coisa para a gente que é o livre-arbítrio. O que significa? Muitos de nós ficamos dentro da cozinha sentados, olhando todos os ingredientes e fazemos o quê? Nada. Passamos a encarnação inteira fazendo nada, sentado na frente da televisão, assistindo televisão, e sendo o quê? Inútil a nossa função aqui. Alguns de nós começamos a pegar, abrir as sacolas, abrimos, sentamos, olhamos para aquilo tudo aberto, deixamos estragar
não utilizamos, tudo se estraga, o tempo passa, e chega no final da vida, a gente diz, poxa, minha vida passou, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo. Outros vamos misturando as coisas, mas no meio do caminho a gente fica cansado, né? Pô, fazendo tanta coisa, deixa pra lá, deixa esse bolo pela metade. Abandonamos. Quantos de nós iniciamos uma série de coisas na vida e abandonamos no meio do caminho? Quantos começam um trabalho, quantos começam uma atividade, quantos começam alguma coisa na vida e param, começam e param, começam e param, começam e param. O que é isso, gente? Deus quer que a gente seja assim com a nossa própria existência? De jeito nenhum. Mas eu não sei como é que eu vou fazer. Justamente é para você exercitar. Mas eu posso errar. Sim, a ideia é essa. É que você pegue todos os ingredientes, comece a fazer e vai aprendendo a fazer. Primeiro o bolo pode sair solado, depois pode sair mais ou menos, depois você cozinha mais aqui, cozinha mais ali, até você acertar os ingredientes e a temperatura, podem levar o quê? Diversas encarnações. O fato é que a gente não pode deixar de exercitar, experienciar, enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Poxa, Nilton, mas é difícil, é complicado, não é fácil. Para todos nós não é fácil. Se está difícil para somos todos aqui, estamos nesse mesmo barco. Esse mundo é um mundo de quê? De imperfeitos. Não tem ninguém aqui que seja perfeito, não existe. E nós vamos aprender justamente com o quê? Com os erros, com as derrotas, com os fracassos, mas tendo a coragem de tentar. E ao tentar, identificar o erro e poder se desculpar, voltar, tentar outra vez, errar e assim ir nesse movimento em que você vai e você volta até um dia que você pega, como a gente diz, o jeito de você viver e de você construir e de você ir adiante e de você transformar a sua própria existência. Porque ficar parado, isolado no seu canto, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Tá, mas você está sendo omisso. Você está sendo omisso. Isso também é uma falta, porque você deixou de realizar o bem. Se você tem capacidade, potencial para realizar o bem, não está realizando, está ficando uma falta aí, está ficando uma falha aí para você, vai dar problemas para você. Repara, e à medida que a gente aumenta o nosso conhecimento, à medida que a gente vai pensando, raciocinando e entendendo tudo isso, ganhando consciência, a nossa responsabilidade aumenta, gente. A gente que está hoje aqui, bebendo da doutrina espírita, entendendo todos esses passos, o que vocês acham? A nossa consciência, ela nos cobra outro tipo de atitude. A nossa consciência nos cobra uma mudança diferente de quando nós nem pensávamos sobre isso. Hoje, a gente está aqui pensando, cada um sobre a sua própria vida. Por isso a gente precisa voltar para dentro de si. É aí que a gente vai encontrar esse amor, esse afeto, essa fraternidade, essa fé, ela está dentro da gente. E o mundo é esse grande cenário, essa grande escola, essa grande cozinha que a gente utiliza esses instrumentos para que a gente possa o quê? Construir a nossa existência. Porque quanto melhor for essa construção, quanto mais a gente tentar, mais a gente vai ter possibilidades de ir adiante. Nilton, mas eu tenho medo de errar. E se eu falhar? E se eu errar? Mas é melhor tentar. A gente tem muito medo de errar, muito medo de falhar. A gente não sabe se desculpar, a gente não sabe pedir desculpas ao outro. A gente precisa exercitar isso aí, é difícil. Mas é onde a gente vai justamente, errei, desculpa. Você errou, você fez isso? Fiz errado.
Nesse momento em que você identifica o erro, você consegue ver um outro caminho que para você seguir. Já reparou a água? Né? Como dizem os filósofos, a água ela não briga com nada. Se a água vem, ela encontra um obstáculo, o que ela faz? Ela busca um outro caminho para ela seguir. Ela encontra um paredão, ela vai tentar um outro caminho para ela seguir. Mas ela para? Ela não para. Ela segue adiante, porque o movimento dela é dinâmico, ela não vai parar. Ela vai seguir adiante, naquele movimento dela. Assim precisa ser a nossa vida. A nossa vida precisa ter o movimento da água. Se a gente não encontra um caminho, a gente erra, a gente volta, mas a gente precisa ir adiante, para que a gente possa efetivamente evoluir. Então, no caso desse pai com o filho, ele pode optar em se afastar do filho. Aí o que acontece? Uma etapa dessa aí se resolveu, que é o arrependimento. Mas e a expiação? O que representa a expiação? Representa eu exercitar a minha tolerância, a minha paciência, a minha compreensão, o meu amor. É isso que eu vou fazer ali com aquele filho. Mas o filho sente alguma coisa diferente com você, ele se irrita com você, ele não gosta de você, porque ele sente aqueles sentimentos, estão lá de outras vidas, que você fez mal a ele ainda tem aquilo no coração. E aí aquele momento é o momento justamente da vivência, é o atrito, é ali próximo, é o exercício da compreensão, do amor, que vai ser difícil. Agora, se a gente atravessar aquilo ali, a gente depois entra na reparação. E a gente segue na regeneração. Aí Kardec vai nos dizendo: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. E aí ele diz: só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Quer dizer, quando você fecha o ciclo, arrependimento, expiação e reparação, você elimina a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O que Kardec quis dizer isso? Deus pode perdoar tudo, mas a gente precisa se esforçar para chegar até lá. A gente precisa ter um esforço de movimento até chegar ao momento em que você diz assim: agora está perdoado. Mas sai de dentro, aquilo acabou, está tudo limpo. É uma fase que a gente muitas vezes não sabe nem o que é isso, porque a gente ainda não viveu esse movimento. E ele segue: o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. É lógico, quanto mais tempo a gente permanece negando alguma coisa, negando um erro, ou querendo jogar para o próximo o erro. Se eu estou numa discussão com uma pessoa e existe uma diferença, e eu acho que eu estou certo, ela diz que está errado, eu estou certo, ela está errada, eu estou certo, ela está errada, enquanto não houver ali alguém que diga: não, eu errei, eu tenho a minha parcela de culpa dentro desse problema, dessa discussão, do que aconteceu aqui, enquanto alguém não assumir isso, não adianta. É a mesma coisa com a bebida. Qual é a primeira etapa no alcoolismo? Eu preciso assumir para mim que eu sou um alcoólatra. Não adianta eu seguir adiante. Não adianta, eu primeiro preciso assumir para mim que eu sou um alcoólatra. Eu assumo, entendo, aí vamos ver o que eu vou fazer a partir daí. Esse é o primeiro movimento. E aqui é o arrependimento. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Ou seja, vamos dizer que nessa existência eu não consegui seguir com essa vivência com meu filho, não tolerei. Pelo contrário, eu entrei em mais atrito com ele, comecei a brigar mais com ele,
Aquilo que eu me arrependi e não consegui manter na existência. Comecei a brigar, nos separamos. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, permanecemos brigados, 10, 20, 30 anos, eu desencarno, ele não vai nem ao meu funeral, e nos encontramos na vida espiritual. Está resolvido? Não está. A expiação continua. É o que ele diz. Sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual. Gente, a gente leva para o mundo espiritual aquilo que a gente está vivendo aqui. A gente não vira santo nem perfeito quando a gente desencarna, não. A gente sai exatamente do jeito que a gente estava aqui. Amando, odiando, se irritando, perdoando, se angustiando, sofrendo, estando calmo, estando ansioso, com medo. A gente vai deste jeito. Dependente químico, viciado ou não viciado, nós vamos desta forma. Não há mudança, não há milagre, não há transformação, simplesmente porque eu deixei o corpo físico. Eu vou como estou. Então, a gente precisa pensar sobre isso e se empenhar nas nossas mudanças. Por isso que Jesus falou: reconciliai com teu adversário enquanto estás a caminho. Não perde tempo. Para que você está perdendo tempo brigando, se desentendendo, porque isso vai ficar para outra vida, isso não vai desaparecer. E aí ele fala, ou ainda em nova existência corporal, ou seja, em outras encarnações. E ele continua: a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á uma existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas. Aí muita gente pensa assim: vou me livrar dessa pessoa que eu detesto, eu odeio ela, nunca mais quero ver. A espiritualidade diz assim: infelizmente você vai encontrar, porque tem questões que não foram resolvidas. Eu não quero ver nunca mais esse marido na minha frente, essa mulher, Deus me livro dele agora nessa vida. Não se livra. Questões não foram resolvidas, consequentemente elas vão ter que ser reparadas, ou seja, expiado e reparado. O bem vai ter que prevalecer sobre o mal, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Ou seja, como é a lei, a gente vai ter que reparar isso, fazendo o bem do lugar do mal que a gente tenha causado ao outro. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo o que se deveria fazer e foi descurado. E ele segue falando uma coisa importante. O mal praticado precisa ser substituído pelo bem, tornando-se humilde quem foi orgulhoso, amável quem foi austero, caridoso quem foi egoísta, benigno quem foi perverso, trabalhador se foi ocioso, útil se foi inútil, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. Aí a gente repara, porque a gente troca uma coisa por outra, a gente muda, a gente faz uma transformação. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes cuja harmonia perturbariam. Somos nós. A gente fala tanto dessa terra em que nós vivemos, mas é por justiça. Nós estamos realmente excluídos de outros mundos, de mundos felizes. Por quê? Pelo grau de imperfeição nossa, pela maldade ainda que nós trazemos dentro de nós. A ociosidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, não nos traz a condição para nós habitarmos planetas, mundos que sejam de um nível superior a isso. Por isso nós ainda habitamos aqui. E como reclamamos? A todo momento as pessoas reclamam. Falam, reclamam desse mundo, desse planeta.
ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Eu estou me lembrando aqui que Paulo, ele fala sobre isso. Dai graças a tudo. Ele não fala aqui. Ele não fala aqui. Paulo não fala aqui. Ele fala, dai graças a tudo. Ou seja, agradeçam a tudo. Nós precisamos trocar a reclamação pela gratidão. Nesse mundo, infelizmente, a gente se une às pessoas e a gente é quase 24 horas por dia as pessoas reclamando. Reclamam do país, reclamam do vizinho, reclamam da doença que tem, reclamam da dificuldade aqui, reclamam da doença, reclamam disso, daquilo, daquilo outro, e o mínimo de gratidão. Então, dai graças a tudo, como Paulo falou, porque aí nós vamos entrar em melhor comunhão com a espiritualidade superior. E ele segue. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Repara, a velocidade com que a gente possa evoluir depende de quem? De nós. Depende de Deus? Não. Não depende dele. Aliás, Deus nos fornece tudo a mais que nós precisamos. Ele nos dá um monte de oportunidades. A gente deixa elas escorrerem pelas nossas mãos. A gente não aproveita. Elas estão todas à nossa volta, mas a gente está ali olhando e fica reclamando. Porque a gente quer receber tudo o quê? Pronto. A gente quer tudo pronto, bom, equilibrado, harmonioso, pacífico, como se nós fôssemos assim. Deus nos coloca o seguinte, que a gente precisa conquistar isso. Não há nenhum mérito em que as coisas sejam oferecidas para a gente já prontas. A gente precisa exercitar isso daí. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas nós somos ainda espíritos muito rebeldes. Isso é que é verdade. Nós nos rebelamos muito contra o Criador. A gente se rebela. E por a gente ficar insatisfeito, por a gente ficar completamente desligado do Pai, da vontade dele, do caminho dele, é que a gente desanima no caminho. Tá? Porque Deus vem e nos oferece um caminho, diz, ó, o caminho é esse aqui para você, tá? Isso foi projetado, foi programado, é a melhor coisa que você vai ter. Aí a gente olha assim, mas eu não quero não. Não quero não, mas não quero mesmo isso. Aí o que eu faço? Não faço. Minha vida começa a ficar um vazio dentro de mim. Espaço para quê, gente? Depressão. No momento em que eu entro em conflito com Deus sobre o sentido da minha vida e eu não aceito o que eu recebi e não faço o melhor de mim pelo que eu tenho, aí eu entrei em conflito com Ele. Entrei em conflito com o objetivo da minha existência. Aí eu entro num estado de quê? Possivelmente de depressão. Mas posso entrar em ansiedade, posso entrar em angústia, posso entrar com medo e aí vai embora. Mas eu posso entrar em depressão. Para não entrar em depressão, precisamos comungar com o Pai. Aceitar aquilo que nos foi oferecido. Gente, eu estou nessa cidade, tenho a minha profissão, tenho a minha família, tenho todas as dificuldades e facilidades. Agradeço a Deus. Acabou. Ah, mas eu queria estar lá na Noruega, que é um país super desenvolvido, só tem gente top e não sei o que, tem isso, tem aquilo. Olha só, você nasceu no Brasil, você nasceu aqui, foi aqui que Deus te colocou. Mas se eu for para a Noruega, pode ser até que você tenha que ir para a Noruega, mas enquanto você está aqui, faça o melhor de você. Não adianta eu ficar aqui, como eu vejo muitas pessoas, assim, não, mas eu queria estar lá.
E aí todo dia, não, mas eu queria estar lá. E todo dia eu queria estar lá. A conversa é sempre que eu gostaria de estar no outro local. E aí o aqui e agora, que você pode fazer o seu melhor, você pode se entregar e doar o melhor de si para o que você esteja realizando, você não se doa. Você se doa pela metade. Você faz esse bolo até uma parte dele, mas você não completa ele. E aí você não saboreia aquilo que você está construindo, você não saboreia a sua realização, você fica sempre imaginando em algo que vai ou pode acontecer. Tá, você até pode ir para a Noruega, ninguém sabe, mas enquanto você está aqui, dê o seu melhor, faça o melhor de si, enquanto você estiver, aonde você estiver, como você estiver, com quem você estiver. É essa a proposta do mundo espiritual, para que a gente possa o quê? Avançar, transformar, arrepender, expiar, reparar e dessa forma regenerar. Aí a gente avança. Como o espírito, como ele falou, tem sempre o livre-arbítrio, nesse estado pode persistir anos e séculos, a gente estacionado, se a gente quiser, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e a despeito reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Ou seja, a lei do progresso rege sempre. A gente pode permanecer até muito tempo numa situação de inferioridade, mas não vai ficar eternamente. Vai chegar um momento em que a gente é impulsionado para seguir adiante. A lei divina não permite. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, aí vem uma questão importante que Kardec nos fala. Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, guia, que por eles vela. Espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Repara, muitas pessoas me perguntam, Nilton, mas uma pessoa em estado de depressão, uma pessoa deprimida, ela não pode estar sofrendo um processo de obsessão? Sim, ela pode estar sofrendo um processo de obsessão, mas todos nós sabemos que um processo de obsessão, ele se inicia sempre por mim. Eu darei espaço, eu darei frequência, eu entrarei em sintonia com o mundo espiritual. O nível dessa frequência de sintonia das minhas emoções, dos meus sentimentos e dos meus pensamentos é que vão diferenciar a qualidade do espírito que vai sintonizar comigo. Mas sou eu que faço isso. Então, se eu estou ali pensando, poxa, que vida, essa vida para mim é uma droga, só tem dificuldade, não consigo emprego, minha família, meu filho é um desajeitado, é um desajustado, perturba o tempo todo, não trabalha, só fica me perturbando aqui, poxa, isso é uma droga de vida. O que eu estou ali? Eu estou alimentando sentimentos e pensamentos de um padrão vibratório inferior. Eu vou me vincular a espíritos superiores? Não vou. É uma questão de sintonia. Eu vou me vincular a espíritos o quê? Inferiores. E aí, eles amplificam aquilo que eu já estou pensando. Realmente, Nilton, você não presta não. Você é um cara que não serve para nada. Sua vida é uma droga. Olha só que porcaria é a sua vida. Olha só, seu filho é isso, sua mulher é aquilo, seu trabalho é assim, se aquela pessoa é assado. E aí, eles vão o quê?
alimentando aquilo que já existia, jogando um fermento, um adubo dentro dos pensamentos e dos sentimentos que a pessoa já nutria. Aqui, Kardec nos coloca que o nosso guia espiritual, ele está velando por nós, mas ele tem que seguir uma determinação divina que é: não posso interferir no livre-arbítrio daquela pessoa. Ele não pode simplesmente chegar lá e arrancar o espírito que esteja ao lado, participando como um obsessor seu. Ele não pode fazer isso, porque quem chamou ele foi quem? Fui eu. O guia não pode simplesmente chegar lá: vem cá, sai daí, se manda daqui. O que muda isso? Sou eu que estou criando esses pensamentos. Então sou eu que preciso melhorar. Nas reuniões de desobsessão, a gente sabe que não adianta somente você orientar, acalmar, tranquilizar, doutrinar aquele espírito que está ali, de alguma forma perturbando o irmão encarnado. Porque você até pode afastá-lo, encaminhá-lo e ele se desligar. Mas não vai adiantar nada se aquele irmão permanecer na mesma frequência vibratória de pensamentos, porque aquele se afastou. Mas quantos outros existem em volta que vão se ligar ali a ele? Então, muito mais importante do que você afastar e encaminhar aquele irmão, é aquela pessoa que está pedindo ajuda melhorar, se melhorar, elevar o padrão vibratório de pensamentos, de sentimentos, trabalhar na prática do bem, se esforçar no sentido de quê? De melhorar a si. O que Kardec falava em termos do espírita? Sobre o espírita, o melhor espírita, o bom espírita. Como é que você reconhece o espírita? É porque ele frequenta a casa espírita toda semana? Ele participa da campanha do quilo? Ele é um médium da desobsessão? Ele é um orador espírita? Não. Kardec nunca falou isso. Ele fala sobre aquele indivíduo em que está trabalhando para a sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírito. Tem nada a ver com frequência a casa espírita, nem trabalho. Tem a ver com aquele que investe em si para modificar-se, transformar-se o quê? Moralmente. Aí esse é o verdadeiro espírito. É isso que Kardec falou. Se vocês lerem a obra dele, vocês vão ver que está esse espírito lá. Não tem tantas sessões na casa espírita nem nada. E o bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Repare, a pessoa no estado de depressão, uma pessoa que esteja em depressão, uma das coisas importantíssimas é que ela se coloque numa posição de melhorar. Isso é fundamental para qualquer tratamento. A pessoa que pede ajuda, ela precisa se colocar numa posição de recepção. Ela tem que se abrir a melhorar. Não adianta eu pedir ajuda se eu fico lá aguardando que as coisas aconteçam para mim. Ou seja, vinde a mim, eu vou esperar os efeitos. Não, eu preciso me esforçar. Quem está em depressão precisa se esforçar para o quê? Melhorar. Ela busca ajuda psicológica, ela busca ajuda de medicamentos com médico, com psiquiatra, ela faz um tratamento homeopático, ela vem numa casa espírita, ou então na religião que mais tem a afeição, ela busca Deus nesse equilíbrio, mas ela precisa movimentar a si mesma no sentido dessa melhoria. Não adianta a pessoa achar que alguma coisa vai cair do céu e de repente, milagrosamente, ela vai melhorar, ela vai ficar curada, ela vai ficar boa. Não, não acontece assim. Precisa de esforço, precisa de perseverança,
precisa de trabalho. É fácil? Não é, gente. Não é. Depressão é um estado extremamente delicado, difícil, trabalhoso e que, quando penetra dentro da gente, cria algumas raízes que dificultam a movimentação. A pessoa literalmente pode ficar paralisada dentro de casa e não sair de dentro de um quarto nem para tomar um banho, nem para cortar as unhas, nem para pentear o cabelo. Tal o estado de desânimo, de apatia, de perda de energia. A pessoa não tem energia? Ela tem energia. Mas o que houve com a energia? A energia, ela não está canalizando essa energia para o quê? Para o polo da saúde. Energia é movimento. Ela vai de um polo ao outro. Se eu canalizo a minha energia para um lado ou para o outro, eu posso perder essa energia para um polo ou ganhar ela para o outro. Eu preciso achar o quê? Um equilíbrio dessa energia. Mas ela está dentro da gente, ela não some, ela não desaparece. Ela só sai de dentro desse corpo em que momento? Quando eu desencarno. Por isso é que todos nós, mesmo que estejamos atravessando momentos mais difíceis, como a depressão, temos total condição de quê? De sairmos desse estado. Não existe ninguém que não tenha condição de sair desse estado. Todos somos capazes de sair desse estado. Agora, é importante que a gente faça um trabalho mental diário, saudável com a nossa mente, para que a gente vá refletindo e revendo tudo, pedindo a Deus, a espiritualidade, para que haja esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade, e a gente precisa trabalhar. Uma das coisas importantes no estado de depressão ou de depressão é que a gente tem que manter o trabalho. Isso é fundamental. Tá? A gente só afasta a pessoa com depressão do trabalho se houver uma situação de maior risco dentro desse quadro. Fora isso, o trabalho é fundamental. Ele ajuda a gente a ir adiante, principalmente a prática do bem. Já está mais do que confirmado que quando a gente exerce alguma atividade em que a gente auxilia o outro, a melhora da nossa saúde é muito grande. Isso já foi feito em pesquisas científicas com dosagem de vários elementos dentro do nosso sangue, né? Para ver se aumentava as defesas do corpo, as células de defesa, as imunoglobulinas, os anticorpos, vai tudo melhorando à medida que a gente pratica o bem. Se você não fizer a prática do bem, as células elas ficam mais lentas, elas se movimentam como se fossem tartarugas de um lado para o outro, produzem menos anticorpos, menos imunoglobulinas, o sistema imunológico fica completamente aberto. E aí facilita o quê? Doenças. Na hora que você começa a praticar o bem, há uma energia circulante que entra naquele momento, ativa o sistema celular, o sistema orgânico todo e faz com que os órgãos comecem a funcionar melhor. Isso sem remédio, tá? Isso sem remédio, é só na prática do bem, é só no exercício. E sem a pessoa estar totalmente boa, só ela estar no movimento de trabalhar. Já ativa todo o sistema orgânico dela para a própria cura, para aquela cura interior. Esse capítulo aqui, não dá para a gente seguir adiante, porque ele é bastante grande, mas eu quis ler alguns itens para a gente discutir sobre isso. É interessante que quem quiser acessar no livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, é muito interessante cada item. São mais de 30 itens que Kardec vai elencando e vai discutindo o que ele representa na nossa existência. Vale a pena essa reflexão. Ler um parágrafo de cada vez, pensar sobre aquele parágrafo, o que eu preciso fazer, arrependimento, expiação, reparação, para a minha regeneração, como é que está a minha família, como é que está o meu trabalho, como é que está a minha vida social, como é que está tudo isso, onde estão
Onde está o meu calcanhar de Aquiles? Aonde eu sinto mais dificuldade? Será que ali tem alguma questão para ser resolvida e que eu passo uma expiação? Deixa eu pensar sobre isso. Será que eu não tenho como fazer diferente em relação a isso aí? É para a gente. Ninguém vai fazer isso por nós. Cada um tem que fazer a sua parcela para si. Ninguém vai fazer pela gente. Deus nos dá justamente essa possibilidade para que construamos a nossa própria existência. Podemos fazer melhor. Podemos sair do estado de depressão. Podemos nos curar. Nós não precisamos entrar em depressão. É o que a gente fala. A dor representa essa expiação, essa prova, esse enfrentamento. Mas sofrer em excesso, isso não está previsto. O sofrimento em excesso que nos leva à depressão não está previsto para existir. A gente é que acaba criando isso e sofrendo mais do que a própria expiação. Então vamos dimensionar a nossa dor, a nossa vivência, reduzir isso no sentido de entender a realidade e enfrentar para que a gente possa superar isso tudo. E que o Mestre de Jesus nos auxilie nessa caminhada, nos trazendo sempre a clareza, o discernimento e a coragem necessários para que a gente siga adiante. Muita paz.